Vejamos então a execução do nosso programa. Vou executar esta célula, só você colocar o mouse, clique em Run na parte de cima e já sabemos o resultado, não é? Ou seja, 6 mais 3 igual a 9. Perfeito! Vamos agora simular alguns cenários. Eu vou executar de novo o programa. Então venho aqui em cima, executo de novo o print, vou pedir de novo o número. Vou colocar, por exemplo, o número 5. Vou depois pedir o segundo número. Vou colocar agora, por exemplo, o número 4. Pressiona Enter. Depois eu vou pedir a operação. Vou colocar, por exemplo, asterisco para fazer a multiplicação. Aí eu entro no meu bloco condicional. Eu vou checar a operação escolhida pelo usuário e executar aquela operação. Perfeito. O seu programa ele tem que considerar que erros podem acontecer. Da forma como eu escrevi, não está considerando, porque eu mantive de maneira simples, didaticamente, para que todos possam alcançar o que estamos fazendo aqui. Mas esse programa, do jeito que está perigoso. Por quê? Vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Vou executar de novo. Primeiro, bem-vindo. Depois eu vou pedir um número. Vou colocar, por exemplo, o número 10, ok? Depois, o segundo número. Vou colocar 0. Atenção. É um número válido? Sim, totalmente válido. Só que agora, na operação, olha o que eu vou fazer. Vou colocar divisão. Pressiona Enter e vamos executar. Aguarde alguns instantes. Pronto. Veja que apareceu uma mensagem de erro. É possível fazer divisão por 0? Você sabe que não, né? Você aprendeu lá no ensino fundamental. Não é possível. Pois bem, o meu programa ele tem que prever isso. Então, na hora que eu começo a transformar o pseudocódigo em programação, eu tenho que começar a tomar alguns cuidados, cercar o meu programa de modo que eu possa fazer o tratamento de erros. Todos nós sabemos, é um senso comum, que eu não posso dividir por 0. Então, eu não posso deixar o usuário fazer isso. Se o usuário digitasse 0 e a operação fosse divisão, eu teria que emitir uma mensagem para o usuário. Querido usuário, isso que você está tentando fazer não é possível. Por gentileza, mude o segundo número ou mude a operação. E aí você vai melhorando o seu programa a cada versão com os tratamentos necessários. Vou trazer, inclusive, exemplos para você durante o curso. Veja uma outra questão interessante. Eu vou de novo executar o programa, vou pedir um número, vou colocar 3, depois o segundo número eu vou colocar 2, e então na sequência, na operação, eu vou colocar interrogação. Tem a operação interrogação? Está vendo ali alguma opção para digitar interrogação? Não. Eu então digito, veja que caiu agora, vai cair quando eu executar, no else. Então ele tentou validar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, nada foi possível. Ele cai no else e diz para você, olha, operação inválida. Digite, né? Você pode até complementar aqui a mensagem, digite uma operação válida. Todos esses cuidados têm que ser tomados à medida que você vai escrevendo o programa. Quando trabalhamos com análise de dados, com ciência de dados, é basicamente a mesma coisa. Temos que fazer validações no meio do caminho para garantir que as operações estejam sendo feitas de forma adequada. Mais um exemplo para concluir. Então vou trazer agora para você isso aqui, ó. Executa, pede o primeiro número. Vou colocar, por exemplo, 4. Pede o segundo número. Ao invés de digitar um número, eu vou digitar, por exemplo, teste. É uma palavra, não é? O que será que vai acontecer? Pressiona Enter, mensagem de erro. Por quê? Eu não posso converter a palavra teste para float. A linguagem Python não permite fazer isso, que é óbvio, não é? Converter uma palavra para um valor decimal. E ele fala, olha, não posso converter string para float. Eu não poderia deixar o usuário fazer isso. Eu teria que colocar um tratamento no meu programa. E aí você vai melhorando o programa a cada versão para que ele possa ficar cada vez melhor, cada vez mais preciso. E é por isso que temos aí aplicações maravilhosas à nossa volta e o mundo hoje é governado por software, né? As pessoas acham que o mundo é governado por seres humanos. Não é, é governado por softwares que foram escritos por seres humanos, é bem verdade. Mas quem governa tudo hoje aí são os softwares que estão por todos os lados. Eu vou concluir aqui apenas para deixar um exemplo válido. Então vou colocar 6, vou pedir o segundo número, vou colocar 2, e aqui na operação vou colocar, por exemplo, subtração, e aí quando você executar, perfeito. Vou deixar agora para você, como missão, uma tarefa um pouco mais desafiadora.
Tente criar o pseudocódigo para o algoritmo Bubble Sort. Esse é um dos algoritmos mais famosos em programação de computadores. Esse algoritmo ele serve para você ordenar uma lista de elementos. Então eu tenho uma lista de elementos, imagine 10 números que estão totalmente embaralhados. Eu quero ordenar esses números, por exemplo, do menor para o maior. Como eu escreveria um pseudocódigo para isso? Aliás, é um problema típico que encontramos em nosso dia a dia. Imagine uma lista de elementos totalmente embaralhados. Eu quero organizar essa lista de elementos, eu quero ordenar a lista, por exemplo, do menor para o maior. Pense num pseudocódigo para isso, e aí eu vou ajudar você a construir o algoritmo Bubble Sort, um dos mais famosos em programação de computadores. Continuamos no próximo vídeo, até lá.